Bom, pessoal, eu tive a honra de conhecer uma pessoa fantástica, maravilhosa, e agora eu estou querendo bater um papo com ela sobre saúde e o vida, né? São dois produtos fantásticos, seguro saúde, seguros de vida, e como que um pode contrapor sobre o outro. E nada melhor do que trazer para esse diálogo, para esse bate-papo bem descontraído, leve, uma pessoa que para mim é referência do mercado quanto à gestão de saúde e gestão de empresas que aderem à saúde, né? Por isso que hoje nós estamos aqui ao lado da Cacau, que a Cacau é uma pessoa fantástica, muito conhecida nossa e muito conhecida no nosso mercado. Ela é exatamente uma pessoa que conhece a história da saúde complementar no Brasil e também conhece as necessidades de cada um de vocês sobre o que se faz do saúde. Cacau, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, Cacau. Fico muito honrado, porque eu queria realmente começar com um nível que só você consegue trazer para a gente, de excelência. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, Cleito. Muito obrigada, Cleito, pelo convite. Ele está exagerando. Eu sei um pouquinho, porque se a gente está nesse mercado há algum tempo, a gente tem que saber, não é possível, né? Então, é uma honra estar aqui, porque falou, ele também foi do saúde, é do saúde, mas o foco dele principal hoje é vida. E hoje a gente está aqui junto para quê? Para a gente trocar conhecimentos. E que, para quem possa nos assistir, entenda por que, que uma pessoa que tem um plano de saúde, onde é que entra o Vida, que pode ajudar, né? Então, a gente está aqui hoje para bater esse papo legal e trazer para vocês conhecimentos que muitas vezes eu sei, mas você não sabe. Ele sabe, mas eu não sei. Então, é isso que a gente vai fazer aqui hoje. E está complementando esses conhecimentos, pode ajudar muitas pessoas que estão nos ouvindo também, né? Com certeza. Porque muitas vezes as pessoas não sabem o que aconteceu durante todo esse período que tem planos de saúde, né? Tem uma lei, a Lei 9656, que foi o marco divisor dos planos de saúde, né? Antes, os planos de saúde eles tinham suas regras próprias. Uhum. Cada empresa tinha um contrato. Você estava também falando sobre a questão da pré-existência naquela época. Como que era a pré-existência naquela época? Na verdade, era tudo muito limitado. Como você disse, cada operadora e seguradora que comercializava saúde era tudo muito restrito. Era uma tomografia por ano, uma ressonância por ano. Se tivesse uma doença pré-existente, não dava direito, não tinha nem o tempo para cumprir. Só não era aceito. Não era aceito, simplesmente. Não existia regras. Hoje eu vejo muito beneficiário, cliente que vai entrar no plano de saúde, Cleito, comentar: nossa, quanta burocracia, ou então não tem direito a isso, não tem direito àquilo. Coisas novas, né, estética, porque tem que ir regulamentando, não pode dar direito também a tudo, porque quanto é que vai custar esse plano de saúde se for aberto a tudo, não é verdade? E elas não têm ideia que lá até 99, você não sabia nem quais eram os seus direitos. Quantos exames você fazia por ano, se essa patologia ia cobrir. E eu me lembro de um contrato que tinha 15 dias de UTI. Nossa, com certeza. Né? Hoje é sem limite. São 365 dias. O que a pessoa precisar, ela está coberta hoje no plano de saúde. Tudo. A única limitação hoje que tem de internação é para a internação em psiquiatria, que são 30 dias. Mas qualquer uma outra patologia é 365 dias por ano de internação. Você se lembra de uma época que teve os planos de saúde, que era uma briga sobre resgate? Sim. Um tinha uma grande equipe de resgate, outro tinha, né, a ambulância, né? Tinha uma operadora que era exclusivamente de cardíacos, né? E foi ela que lançou a ambulância UTI. Aí teve uma outra empresa muito grande que lançou o primeiro helicóptero resgate UTI, depois entrou para o jato, foi coisa assim. Quem viveu essa época, essa batalha das operadoras sobre resgate, era uma coisa fantástica, né? Hoje a gente vê que os resgates estão restritos somente ao SUS, mas o resgate externo, entre os hospitais, ainda tem os resgates das operadoras, né? Tem sim.
Claro, você tem que observar quando está comprando se está incluso, né? Se aquele seu produto está incluso ou se tem que comprar o aditivo por fora. Mas quando eu como resgate aéreo, eu posso ser transferido, não é ser transferido porque eu estou em São Paulo, quero, tipo, fazer minha cirurgia em Fortaleza. Tem que ver se aquela cidade que você está ou aquele hospital não tem o recurso para poder te transferir. Agora, se não tiver o recurso, aí, claro, o seu médico, junto com o médico da operadora, eles providenciam o resgate. Entendo. Né? E hoje as pessoas têm uma cobertura muito maior no plano de saúde. Nossa, uma abrangência enorme, enorme. Hoje, terapia. Terapia foi o grande gargalo do momento, porque era limitada a 40 sessões por ano. Hoje, terapia é livre. Terapia ocupacional, psicoterapia, tudo também é sem limite. Quantas vezes por semana, não há limite. Está muito bom para o beneficiário. Ele precisa entender esse momento. Que é um momento ímpar, né? Ímpar, que a ANS regulamenta. Há reclamações? Mas sempre haverá. Sempre haverá. A maioria das reclamações sempre tem também uma resposta, porque também, Cleito, tem muito isso. Na hora de vender, tem que ser um corretor habilitado, porque o corretor tem que explicar o que é uma urgência, o que é uma emergência, o que é uma pré-existência. Não é só vender e não explicar. Porque eu vejo muitas pessoas que vão para uma urgência, a carência dela de internação é 6 meses, existe um contrato, então tem que cumprir o contrato, né? 6 meses, se for pré-existência, 24 meses. Aí você vê uma pessoa com 2 meses querendo uma cirurgia cardíaca, por exemplo. Tem direito? Não, não tem direito. Mas é uma emergência. Sim, a operadora vai tirar você de onde? Vai tirar você do risco. Mas ela não tem obrigação de te dar a cirurgia se lá no contrato são 6 meses. A não ser que seja um acidente pessoal. Aí sim, é um caso involuntário. As pessoas não entendem a história do mutuarismo. Por quê? Porque quando você contrata um plano, seja ele seguro ou seja ele um plano de saúde, você está colaborando com o mutuarismo. Exato. Então, se você for uma despesa muito alta, você pode comprometer todas as pessoas que estão debaixo daquele contrato. Né? Principalmente porque agora, né, já há uns 2 anos, a ANS regulamentou que empresa de 2 a 29 vidas, todas as empresas daquela seguradora, daquela operadora no país, é em cima daquela sinistralidade. Então, eu tenho que cuidar da minha sinistralidade para não afetar nem a minha empresa, nem as outras empresas. Eu tive uma negociação com um sindicato. Né? Esse sindicato ele tinha, acho que 20 CNPJs abaixo dele. Nossa. Né? Então, eles fizeram basicamente uma licitação. Até um amigo meu de São Paulo veio para fazer essa licitação junto comigo. E a gente solicitou o mapa de sinistralidade para poder apresentar para a operadora, para poder negociar um preço justo. O que me chamou a atenção, Cacau? Em junho de um determinado ano, tiveram um pico de 180% de sinistralidade. Nossa. 180%. E a gente chegou para eles, o que foi que aconteceu? Aqui foi simples, eu me lembro desse mês de junho. Foi um tumulto aqui. Um dos diretores da empresa infartou e foi para a UTI. Outro era o motorista do ônibus que sofreu um acidente. Só esses 2 ficaram internados. 2 pessoas deu um pico de 180% sobre um grupo de 4.000 CPFs. Pode acontecer, certo? Isso é avaliado também pelas seguradoras e operadoras, porque foi uns casos atípicos, né? Exato, foi uma coisa pontual. Pontual. Ninguém espera ter um acidente e tampouco passar a noite na UTI. Ninguém deseja isso, né? Exatamente. Mas são situações que a gente fala que mexe no mutuarismo. E lembrando, né, Cleito, que eu tenho minha utilização. E quando eu não tenho o direito, eu quero... Clientes às vezes ligam, Cacau, eu estou na carência, mas ou então a operadora ou a seguradora me negou isso aqui. Você acha que eu devo? Eu acho que eu vou entrar na justiça. Eu aconselho logo, amigo, não entre na justiça. Você está fechando uma porta. Porque, assim, se não deu direito, é porque você não tem direito agora. Então, assim, você pode até conseguir uma liminar.
vai resolver momentaneamente o seu problema, mas nunca vai resolver o restante, porque a seguradora e a operadora ela também tem advogados. Ela sabe o que ela ofereceu para você, ela sabe do contrato. Então, as pessoas querem resolver as coisas de imediato e elas ainda ficam te consultando. E eu oriento, claro, porque o negócio tem que ser bom para as três partes: cliente, corretor e operadora. Exatamente. E assim caminha. Eu tive um episódio na minha vida, antes da Lei 9656. Já deu até jornal, que na época foi o SPTV que noticiou. Um cliente me procurou. Eu faço o seu plano de saúde se você cobrir o parto da minha esposa. Nossa, como é que você ia prometer isso? Não, eu, muito jovem, digo, sim, a seguradora cobre parto. A época era 12 meses a carência de parto. Eu digo, não, ela está grávida de 3 meses. Tem como. Aí eu digo, seu senhor, mas nem ultrassom eles vão querer cobrir. Isso naquela época, isso era coisa de época, né? Não, mas eu só fui enfiando o pé no pescoço da gente, tal, porque eu podia resolver o assunto, tá? Isso aí. Não fiz o contrato, óbvio, né? Porque eu não iria fazer um contrato nesse sentido. Mas aí eu retornei a ligação pro cliente. E aí é que eu falo para vocês, olha, gente, cuidado com o profissional que atende vocês. Existe treinamentos, existe qualificações, existe regras que têm que ser seguidas e existe uma responsabilidade muito séria quanto ao vendedor, ao corretor ou ao agenciador que faz o seu contrato. Certifique-se de que ele é credenciado na operadora e que você está adquirindo o produto. O vendedor chegou para ele. E deu, disse que dá. Não, foi pior que você imagina. Eu cubro o parto, mas da seguinte forma. Ela está com quantos meses? 3 meses. Ótimo. A carência é 12 meses. Você me paga 5 meses do plano, mais um mês atual, que eu vou convencer o meu amigo que trabalha lá dentro a colocar ela retroativamente. Nossa. E o cara assim fez. E deu no jornal depois que ele... Ele teve o parto? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Então, assim, fique muito ligado, pessoal, porque não existe milagre. Não existe compra de carência. Se eu antecipar 12 meses, eu consigo esse procedimento? Não. A carência é para ser cumprida. Então, se você não quer passar por esse sufoco, você tem que imediatamente fazer o seu plano enquanto você estiver saudável, para quando você precisar, já estar coberto. Exatamente. Agora, Cleiton, me diga, o que você acha que o seguro de vida hoje pode colaborar para quem já está coberto com plano de saúde como eu? Olha, o seguro de vida hoje, é que nem eu falo para pessoas, não existe seguro de vida, existe seguro de pessoas. Isso. Né? Que esse é o nome correto que se dá ao produto, é seguro de pessoas. Seguro de vida é para a pessoa poder entender mais claramente. O nome pegou, ficou. Mas o seguro de pessoas hoje, por exemplo, ele complementa e muito os planos de saúde. Hoje, teve um avanço nos contratos de seguros de vida de uma forma fantástica. Hoje, a pessoa, por exemplo, ela tem direito à telemedicina e tem direito a descontos em consultas e exames presenciais. A grande maioria dos seguros de vida hoje estão dando esse tipo de cobertura. Aí o que acontece? Por exemplo, você tem uma empresa e você quer baixar a sinistralidade da sua empresa. Você faz o seguro de vida, que muitas vezes é até obrigatório pela convenção coletiva, né? Uhum. A CCT. E nesse seguro de vida, você adiciona coberturas de telemedicina e coberturas de desconto de consultas e exames presenciais. E direciona o seu funcionário a utilizar esses serviços pelo seguro de vida. Isso já baixa a sinistralidade do seu plano de saúde. Com certeza. E muitas vezes, a pessoa fazer a consulta ou o exame com desconto de até 70% que as operadoras hoje estão dando, é mais vantajoso do que ele fazer a coparticipação. É só uma questão de números. Se a consulta aqui eu consigo fazer ela por R$70 e a minha coparticipação é 120, eu faço pela consulta de R$70. Não há problema nenhum da pessoa fazer isso.
E isso também baixa a sinistralidade. Mas não existe com a participação de 120, Não, tá? não existe. Sempre Eu só existe estou fazendo um paralelo. limitador, né? Mas para quem tem plano de saúde, né, o seguro de pessoas, tem muito mais alternativa, não tem? Tem sim. E uma das coisas que muito chama a atenção das pessoas é o seguinte: hoje, a maioria dos planos individuais, eles utilizam a coparticipação. E eu questiono as pessoas exatamente sobre isso. Numa coparticipação, a pessoa só vai utilizar quando ela estiver doente, convalescente. Aí vai precisar fazer uns exames, possivelmente fazer uma terapia ou fazer qualquer outro sentido. Isso é normal, porque esse é o sentido da coparticipação. Diminui os custos mensais do plano de saúde e você coparticipa quando for utilizar. Para quem utiliza pouco, é um excelente produto a coparticipação. Mas quando a pessoa utiliza a coparticipação, ela está convalescente, ela está doente. E muitas vezes até afastada, Sem trabalhar. sem trabalhar. E hoje o seguro de vida ele tem uma cobertura chamada diária de incapacidade temporária. Eu tenho. Eu também tenho e eu utilizo muito. As pessoas não, mas eu utilizo muito. Então, o seguro de vida hoje, ele dá coberturas em vida. Então, você tem a cobertura exatamente do seu salário, da sua renda. Quando você está afastado para fazer tratamento, o seguro de vida lhe dá a sua renda para que você possa pagar as suas contas, deixar a casa em ordem, pagar a escola, pagar a conta de luz, a conta de água, né? Pagar até o próprio plano de saúde, porque quando vem a coparticipação, ela vem na fatura do plano. Então, você está acostumado a pagar um plano de R$ 1.000, de repente chega por 1.300, 1.200. Até porque está né, doente. Imagine a sua cabeça, né? Você está sabendo que está com a patologia, aí você tem que trabalhar, tem que pensar que eu tenho que ligar para esse cliente, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. No momento mais sensível da sua vida, você ter que pensar naquelas contas, né? Aquelas contas que você tem que pagar mensal. Esse DIT salva, gente, salva qualquer um. Sem falar, Cacau, que ainda tem as despesas médicas, que é remédios, algumas terapias, transporte até a terapia, porque dependendo da situação, a pessoa não vai poder ir com o próprio carro. Né? Então, tem muitas coisas que a gente tem que pagar, né? Porque é um médico extra, é um especialista nisso, naquilo que eu tenho confiança, né? Que às vezes você tem o seu plano, mas você consegue um médico que é muito bom nessa fisioterapia. E ele faz essa fisioterapia em casa. Aí o plano já não vai cobrar, e você já pode, né? Pode utilizar o DIT exatamente para isso. Uma outra cobertura que eu acho fantástica e que, na minha opinião, seria obrigatório todo mundo ter, é a diária de internação hospitalar. Porque a pessoa simplesmente se interna, fica um período internado e a seguradora paga todos os dias que a pessoa ficar internada. Mas não paga para o hospital. Ela paga para o CPF. Então você vai ter uma renda pelos dias que você vai ficar internado, que vai de R$ 100 por dia até R$ 5.000 por dia, dependendo da operadora. E esse valor que escolhe é você na hora de contratar, exatamente. Não é isso? Ele independe do seu salário. É uma renda que você contratou, que você acha suficiente para o período que você ficar internado. E aí você paga um LOA, você paga acompanhante, você paga terapias, né? Você paga a hospedagem do seu parente, porque você mora lá no interior, e aí você é transferido para a capital, e um parente tem que morar ou de favor na casa de um parente, ou ficar em um flat ou um domicílio, alguma situação. Às vezes muito longe para estar visitando no hospital, e com esse valor dá para você cobrir, né? Cobre todas as despesas. Pousada. Confortavelmente. Confortavelmente. Então, o seguro de vida, ele complementa o plano de saúde, ou até mesmo o seguro-saúde, no momento que a pessoa mais está vulnerável. Mas você sabe qual é meu xodózinho? Qual? É o seguro de doenças graves. Nossa. Cacau, isso faz uma diferença. Como é importante. Isso faz uma diferença. Porque o primeiro diagnóstico de uma doença grave, você tem um cheque liberado para você fazer o tratamento. Isso é a diferença entre a vida e a morte em caso de uma doença. Principalmente, Cleiton, eu que sou mulher, né? Minha irmã teve agora, menos de 2 anos, câncer de mama. Isso mexe com toda a estrutura da família. Total. E
a pessoa não tem cabeça para pensar em trabalhar, a pessoa precisa fazer quimioterapia, radioterapia, isso, a imunidade cai, a pessoa, nossa, e esse valor salva, gente, Equilibra totalmente a família. equilibra a Muda a família. alimentação. Remédios não são cobertos pelos planos de saúde. Você tem que comprar os remédios e não são baratos. Possivelmente acompanhado de um técnico de enfermagem, de uma enfermeira, dependendo da patologia. Por exemplo, tem cobertura de doenças graves para Tem vários, queimadura de hoje, terceiro grau. tem vários hoje que o plano cobre, viu? Inclusive, manda deixar em casa. Uns tipos de quimioterapia oral, o plano cobre, certo? Para fazer o tratamento em Em casa. casa, e manda Moderno isso? deixar, tá muito bom. A ANS tem Evoluído, né? protegido muito o beneficiário nessa hora, né? Tem dois medicamentos muito caros que o plano cobre na parte da quimioterapia, inclusive durante 5 anos. Nossa, que maravilha. Que é um tipo de quimioterapia oral. É. Com E continuação. pode ser ministrado pelo próprio paciente ou tem que ter um técnico para ministrar? Não, é pelo próprio paciente. Ela vai só todos os meses naquele médico que acompanha. O médico solicita e a operadora ou a seguradora manda deixar. Ou ela pega naquele hospital eles podem pegar ele dá um endereço para a pessoa pegar. No caso da minha irmã, ela recebe em casa. Ah, que maravilha, né? Muito bom. Isso ajuda muito. Muito bom. Mas fragiliza demais. Essa de cobrir todo tipo de câncer, menos o de pele, né? Nossa, eu acho esse seguro importantíssimo. Hoje eu não vivo sem ele, porque eu já vi casos reais de pessoas receberem e se não fosse aquele valor, nossa, eu não saberia o que aquela pessoa podia fazer da vida. Com a família toda, dependendo, às vezes, né, Vende o carro, do vende a provedor casa. da família, né? Vende o carro, vende a casa. A pessoa se desfaz de bens que ele lutou a vida inteira para fazer. Eu tenho uma história de um colega nosso, corretor, de Natal, do Rio Grande do Norte. Ele fez o seguro com doenças graves para um médico. Aí, visitando os médicos, mais como nós corretores fazemos, né? Ele encontrou essa médica. Olha, eu estava mesmo te procurando, porque eu preciso cancelar o meu seguro, que ele está muito alto. E eu fui diagnosticada com câncer, e eu vou ter que fazer o tratamento, eu estou reduzindo todos os custos por causa do tratamento de câncer que eu estou fazendo. Esse corretor, inclusive, ele até saiu no jornal regional lá da Rio Grande do Norte, ele falou assim, doutor, você não precisa cancelar nada. A senhora fez comigo uma cobertura de R$200 mil Nossa. em casos de doenças graves. É só a senhora me dar a documentação que a seguradora vai liberar esse valor para a senhora. E é o que eu falo, realmente ela ia se desfazer de patrimônios pessoais, ia se desfazer até do seguro de vida para poder custear o tratamento de câncer que ela tinha. E é impressionante como que uma cobertura como essa custa 50, 60, 70 reais e as pessoas não estão sabendo. Né? Como eu falo, o problema não é saber, é informação. E um recadinho que vai, né, para o público, né, que está nos escutando, Cleito, é que eu percebo que as pessoas, quando assumem um compromisso, ou seja, eu tenho o meu seguro, né, de pessoas, de vida, que engloba doenças graves, né, o DIT, né, de áreas... De capacidade temporária. Capacidade temporária, que é maravilhoso. Ah, mas está caro. Eu também não sinto nada, eu sou saudável. Gente, dê prioridade para o seu plano de saúde, para o seu seguro. Isso é mais importante do que você sair, que você gasta numa noite, né? Às vezes num barzinho. É a sua mensalidade. Isso é muito importante. Isso é proteção, isso é segurança, isso é amor, não é não? Isso é amor. Eu tive uma experiência hoje com uma atendente minha. Ela passou aqui, depois eu te mostro como que foi a situação. Um cliente estava reclamando que o seguro dele, a cotação do seguro dele, tinha saído R$500. É muito caro isso. Como pode? R$500? Eu digo, Fabiano, me empresta aqui, deixa eu dar uma olhadinha nesse cliente. Aí eu conversei com ele, eu digo, doutor, é muito simples. O seu salário é de R$26 mil. Nós vamos cobrir isso por 365 dias ao ano. Vai ser R$360 mil ao ano. E sabe quanto isso vai custar para o senhor? 2% do teu salário. E a pergunta é, será que R$500
cobre o seu salário, né? O salário de, se eu vier precisar, né? Cobre. Não, Né? ele questionou isto. Ele falou assim: se eu colocar isso na poupança, eu não vou precisar utilizar o seguro. Eu digo: olha, eu tenho clientes que ficaram 90 dias internados e esse eu tinha pago 2 meses do seguro. E foram 90 dias e o que ele recebeu, o cara demoraria 2 anos pagando seguro e não cobriria o que a seguradora pagou. E está protegendo a renda. Quer dizer, R$ 500 proteger uma renda de R$ 26 mil? De R$ 26 mil, isso é caro? Isso Claro ele gasta que no almoço. não. Claro que não. Isso é maravilhoso. Isso ele gasta normalmente no almoço. É tão bom proteger histórias, né? Ah, Porque enquanto a pessoa está pagando, ela acha, eu acho que aquele corretor ele me colocou isso aqui, mas um dia que você precisar, que não queira precisar, né? Porque a gente quer seguro para não usar. Porque se a exatamente. gente está usando, é sinal que a gente está precisando. Se eu estou precisando, é porque eu adoeci. Então, Exatamente. assim, imagine, você não está precisando, então não reclame. Trabalhe, pague e continue. Uma cobertura também que os seguros de pessoas têm, relativamente nova, né? Que é a cobertura sobre cirurgias. Então você tem uma indenização de 5, 10, 15 ou 20 mil reais. Você precisou de uma cirurgia de urgência ou emergência? Independente se seja acidente pessoal ou não, cirurgia de urgência ou emergência. A seguradora libera imediatamente o valor que você contratou. 5, 10, 15 ou 20 mil reais. Mas isso tem uma carência? Não tem. Como assim? Me explique melhor, Cleito. Porque eu vou contratar uma cirurgia de R$ 20 mil e eu não tenho carência, Porque é de urgência e emergência. mas imagine, tudo bem. Eu fiz hoje, um exemplo, e daqui a 15 dias eu tenho uma emergência. Acidente pessoal, por exemplo, Acidente pessoal pode. não tem cobertura, não tem carência. Mas se for uma pré-existência, sim, né? Não, pré-existência é outra história. Ah, tá. Nós estamos falando de urgências e emergência. Emergências. É um infarto, é um AVC, é um apendicite, é um acidente de carro, urgências e emergências. Tá, então isso é muito bom saber, porque você sabe que também para eu infartar, é difícil eu infartar sem não estar sentindo nada antes, concorda? Concordo, mas Eu já venho tratando, então o meu peso junto com a minha diabetes está alta, e isso vai causando que eu tenha um infarto ou um AVC devido a isso. Mesmo assim, nesses casos, nesse caso, que é no caso de uma urgência ou emergência, teria cobertura sim. certo, Ok? muito bom saber. É claro que a pessoa tem que. Ela passa pela declaração de saúde e ela tem Tem a que, DPS. uma vez aprovada a DPS, dando tudo ok, tudo bonitinho, não há problema nenhum nessas coberturas. Ok, muito bem. Entendeu? E é uma patologia, uma cobertura muito interessante, porque de repente você sofre um acidente de moto, de carro ou um acidente doméstico, e aonde eu vou tirar renda para poder colocar um quarto, comprar uma cadeira de roda ou algo parecido? E sempre muito bom, né, Cleito? Na DPS, a declaração de saúde, gente. Sempre tem no seguro de pessoas e no plano de saúde. Ser sincero, porque é o mínimo que a seguradora e a operadora espera de vocês, é que seja sincero, que seja ético. Coloque o que realmente você tem. Exatamente. Porque uma vez você colocou lá, e daqui, você não tem nada, tudo não. Aí não dá 2 meses, você precisa. Você vai pecar por omissão. Também tem processo de lá para cá. Do jeito que tem daqui para lá, tem processo de lá para cá. E existe registros, né? Tudo na vida existe registros. Busca por exames, busca por tudo. Existe como provar. Então, assim, nunca pegue por omissão. Sempre, né? Pela verdade. Até porque as operadoras, principalmente do meu lado, seguro de vida, elas têm 3 opções. A primeira é aceitar como está. A segunda é agravar. Eu aceito o seu problema, mas para aceitar o seu problema, eu vou agravar em X%. E a terceira opção é negar. Mas seja qual for a resposta da seguradora, é a resposta correta que ela vai dar. Porque ela está sabendo da sua patologia. Ela está sabendo da sua situação. E aí ela vai sim determinar no contrato
as cláusulas necessárias para que você tenha cobertura, caso seja aceito. E algumas vezes ela aceita como está. Outras ela agrava. Mas ela aceitou o risco. E isso é importante. Eu tive cliente já que teve agravos. Né? Eu tive também, recentemente, uma situação com um cliente, eu também coloquei uma cobertura. Né? O cliente, por incrível que pareça, esse cliente estava na minha carteira há 30 anos. Foi um dos primeiros clientes que eu tive lá em São Paulo. Lá no bairro dos Jardins. Cardiologista, muito renomado. Ele pediu para eu não falar o nome dele, né? Então não. Não tá certo, melhor. Né? Ele ligou pro Cleiton, é o seguinte. Eu fui diagnosticado com CA de próstata. E eu queria saber como que eu faço, né? Porque eu vou ter que cancelar o seguro, a mesma história. Vou ter que cancelar o seguro, porque o tratamento está ficando caro, não sei o quê, pá. Doutor, existe uma cláusula na apólice que eu fiz para o doutor de antecipação de coberturas em doenças terminais. Vamos acionar o seguro. Acionei o seguro, ele recebeu antecipadamente 2 milhões de reais. E um câncer de próstata é considerado uma doença terminal, Cleiton? Dependendo do nível que está. Tá. O dele estava bem avançado, né? Bem avançado. Tá. Porque tem que estar praticamente inválido, né? Assim, no sentido ou não. Olha, existe uma pontuação. Eu não vou ser leviano e dizer qual é essa pontuação, mas existe que é analisado pela seguradora, né? Exatamente, e ele teve a cobertura. 2 milhões de reais. E também fez toda a diferença no tratamento dele. Nossa, isso é um alívio, né? Exatamente. Então as pessoas, elas têm que entender que hoje o seguro, ele não é luxo, né? O profissional autônomo, ele pode garantir a sua renda. Ontem entrou em contato comigo uma menina de Natal, através dos vídeos que eu vi no Instagram. Né? Em primeiro lugar, eu queria fazer o seguro de vida da avó dela, de 81 anos. Nossa. Bruna é o nome dela. Aparece bastante, né? Parece, gente. Porque a pessoa pensa, vou fazer dela que está idosa, ela morreu, vai deixar para mim Se eu te contar algumas histórias. Tem algumas histórias engraçadas que eu também te contar. Mas aí a Bruna entrou em contato comigo ontem, de Natal, e ela disse, olha, eu tenho a minha avózinha aqui de 81 anos, é só eu e ela. Eu digo, Bruno, deixa eu te entender, quem é você? Não, eu sou a Bruna, tenho 28 anos, eu sou autônoma, trabalho por conta e moro sozinho com a minha avó. Não tenho filhos e não sou casada. E ela gostaria de fazer um seguro de vida onde eu ficasse coberta. Eu digo, olha, 81 anos, tem algumas seguradoras que aceitam, mas os valores são muito altos, né? Você vai comprometer a renda de vocês. Vai comprometer sua renda. O que eu aconselho para você? Faça o seguro, o seu seguro de vida, mas foque nas coberturas que eu vou lhe dizer. Aí eu fiz para ela as coberturas de diária de capacidade, porque ela é autônoma, diária por internação e o seguro funeral familiar dela. E ao todo ficou, acho que R$70, porque ela era muito jovem. Esse seguro funeral, ele vai dar a cobertura para a vozinha dela? Não, porque a avó... Se fosse pai e mãe, sim, né? Pai e mãe estaria coberto, filho estaria coberto, esposa estaria coberto, mas na linha não estaria coberto a avó. Né? Mas eu fiz o familiar, porque ela tinha pai e mãe, e expliquei isso bem claro para ela, né? Deixei isso bem, bem claro, mas a vozinha dela já tinha o plano funeral e tudo mais. Hoje o plano funerário de uma seguradora, para uma família, sai em torno de R$3 a R$4 por mês. Se você for o plano ampliado... Quando você calcula, né, sai esse valor. Sai. É muito pouco. Muito pouco. Nossa. Você vai no familiar ampliado, ele chega aos seus R$30, R$40, porque você vai colocar sogro, sogra, pai e mãe. E é muito resolutivo. Eu mesmo precisei para minha mãe, não faz nem 2 anos. Eu estava em São Paulo, no Conec, há 2 anos atrás, que vai fazer 2 anos agora, né, em outubro. A minha mãe faleceu, eu tinha, né, tinha o seguro e tinha cobertura para a minha mãe. De lá eu resolvi tudo, porque a passagem também estava naquelas alturas para mim vir de imediato e só tinha meia-noite.
E como morava no interior, né, minha mãe, eu disse, não espere por mim, eu vou cuidar de tudo. Aí eu liguei para a seguradora, interior Foi do uma... estado, eu não tinha direito a reembolso, mas mesmo assim, pela localização de ser 300 quilômetros e não ter nenhuma prestador. prestador, né, associado a eles, eles conseguiram me liberar, me autorizar a pagar e depois eu pedi o reembolso. Resolvi tudo, foi coisa muito rápida. E aí foi tudo que... Imagine, de uma hora para outra você desembolsar aí 7, 10 mil reais. É o que acontece. Né? Normalmente é o que acontece. Ficar enlouquecendo, mas você está desembolsando, pelo menos você sabe que vai receber. E foi isso que aconteceu. E o engraçado é que o seguro funeral, no seguro de vida, ele não tem limite geográfico. Verdade. Né? A maioria dos planos funerários, que custa aí 10% do salário mínimo, tem um limite de 200 quilômetros. Para ter uma ideia, com todo respeito à família, eu tenho que dizer isso realmente com todo respeito à família. Mas Juliana, aquela menina que alpinista, não é? É. Então, se houvesse um seguro de vida ou um seguro viagem, minimizaria o transtorno do retorno dela. São coisas que as pessoas têm que estar atentas sempre. Não viajar sem um seguro viagem. Não, ter nem sempre dentro um seguro do de vida. Brasil, dentro do Brasil, todas as vezes, né, que eu vá ali para, né, para Recife, eu contrato meu seguro. Porque a gente não sabe do que pode acontecer. Exatamente, um translado, qualquer translado aqui dentro do Brasil é 30 mil reais. No mínimo. No mínimo. No mínimo 30 mil reais. Aí vai a família, né, desesperada, se unir, pedir ajuda para trazer um corpo. Como já aconteceu com familiares meus, entendeu? Isso aconteceu também com aquela moça que morreu de desidratação no Rio de Janeiro, na fila de um show. Ah, eu lembro desse episódio. O pessoal fez uma vaquinha, foi 15 mil reais para fazer o traslado dela. São coisas Um básicas, seguro né? de 5 reais resolveria isso. Então, nesse mesmo acontecimento falecimento da minha mãe, eu usei o seguro para funeral da minha mãe e usei também o seguro viagem para me trazer de volta, para pagar a minha passagem, porque passagem de última hora é tudo Muito 3 caro. mil reais. E a seguradora também entrou com reembolso da minha passagem aérea. Então, se você estava lá, eu estava lá programada a passar mais uma semana, e de repente eu tive que retornar e eu usei 2 seguros ao mesmo tempo. Seguro super simples, super em conta, que qualquer pessoa pode fazer. E ele alivia a tensão. Né? Nesse momento que a pessoa está fragilizada, o seguro ele alivia totalmente a tensão. Como é que eu retorno? Nossa, eu estou aqui no evento de uma seguradora. Eu vou ter que me mover até o interior de São Paulo. Quanto isso vai custar para mim? Quem é que vai me ajudar nessa hora? E tudo isso o seguro ele pode fazer. Então, ele pode aliviar também as pessoas no plano de saúde, como nós já falamos de área de capacidade, internação hospitalar, consultas, exames, tudo mais, e também no externo. É um complemento. Uma coisa é eu cuidar da minha saúde, né? Me proteger, fazer minhas prevenções. Outra coisa é quando realmente estiver acontecendo mais grave, eu ter esse seguro para me resguardar. E muitas pessoas, Cacau, eu às vezes brinco com os meus vendedores, que eu digo para ele, pode dizer para todo mundo que quem gosta de gastar dinheiro é pobre. Pobre adora gastar dinheiro. Por quê? Porque o rico, ele já tem o seguro saúde, já tem o plano de saúde, já tem o seguro de vida, faz o seguro viagem, fica totalmente respaldado. Na hora de um sinistro, de um problema, ele tem para onde correr. O pobre não. O pobre, quando ele tem algum problema, ele passa o chapéu aqui, vai para a igreja, vai para os amigos, para todo mundo. Mas eu não falo do pobre financeiro. Eu falo do pobre de espírito, que pensa que essas coisas são despesas, quando na realidade todas essas coisas são provas de amor para sua família e para você mesmo. É deste pobre que eu estou falando. Né? E às vezes, Cleito, é falta de esclarecimento. Porque o que tem de prova de vida, se você buscar, né, que pelos números até março, né, que você estava me falando aí, quanto que as seguradoras pagaram até março? Foram 64 trilhões
de reais no primeiro trimestre desse ano no Brasil que as operadoras de saúde gastaram com beneficiário de saúde, gente, de saúde. Isso ainda tem os seguros. O seguro foi 2 trilhões de reais de indenizações. Trilhões, não é bilhões, é trilhões de indenização no primeiro trimestre de 2025, a nível Brasil. Então é tudo muito sério. As seguradoras são seríssimas, as operadoras também, elas estão no mercado, são sérias, são fiscalizadas. Então você que acha que ela só sobra dinheiro, nada, gente. É muita coisa paga. A gente vê diariamente nossos clientes ligando, sendo atendido. É muito importante isso. E sendo satisfeito, né? Acompanhando com satisfação tudo isso que acaba voltando para a gente, né? Exatamente. E eu ainda falo para as pessoas, olha, você vê assim, seu vizinho faleceu, por exemplo. Ele jamais vai dizer para você que... A família jamais vai dizer que recebeu um seguro. Eles simplesmente mudam de endereço. Você diz, não, o pai da família morreu e eles foram para o interior. Não. Eles receberam a indenização do seguro e foram para um bairro melhor. É isso que acontece muitas vezes. Porque o problema do seguro de vida é que ninguém diz que recebeu. Ninguém conta. Diferente do seguro de carro, porque quando chega no seguro de carro, o pessoal diz, olha, chama a minha seguradora que ela resolve. Esse carro reserva é a seguradora que me deu. Mas no seguro de vida não, ninguém quer dizer que tem dinheiro no bolso. É verdade. A maioria... Você diria para mim que você tem 500 mil reais no seu bolso? Comunicar para quê? Para ficar pedindo emprestado? Eu ia pedir só 100 mil. E é exatamente esse processo que acontece. Então, existe sim. Um grande exemplo foi na pandemia. As pessoas trocavam de carro, compravam apartamento. De onde é que está vindo esse dinheiro? Eram indenizações do seguro de vida. O mercado se movia. Né? E teve muitas indenizações. Demais, bastante. Durante a pandemia. E tem um item muito importante no saúde, Cleito, que a maioria das pessoas não sabe, porque ultimamente tem o reajuste dessas empresas, principalmente 2 a 29 vidas, foram um pouco puxados, entre 20% a 23%. 2023 e 2024. 2025 já baixou para 15%. Mas por que esses 2 anos anteriores eles foram altos? Porque na pandemia também se usou muito o plano de saúde, aquelas pessoas que tiveram caso grave de Covid. As que não tiveram, não tinham coragem de procurar um médico. Aliás, o médico não estava nem atendendo, não é verdade? Mas, em compensação, depois que acabou a pandemia, todo mundo marcando seus exames, suas cirurgias, remarcando. Então, isso trouxe, nesses 2 últimos, 2023 e 2024, essa sinistralidade, ó. Não é porque a seguradora aumentou, por quê? Tudo tem motivo. Sinistro geral. E esse ano, graças a Deus, agora em maio, nós tivemos um alívio que baixou para 15%. Isso é maravilhoso, gente. Não está alto. Alto estava ano passado, 23, 24. Mas esse não está alto. Mas, por incrível que pareça, durante a pandemia, isso aí foi previsto. Né? Foi previsto. E eles falaram, vai aumentar o índice de doenças graves. Independente, não estamos falando aqui nada de vacina, não. É porque durante a pandemia, quem tinha pré-diabetes acabou não fazendo tratamento, porque estava como a gente fala, em quarentena. Quem tinha pré-diabetes acabou passando para diabetes. Quem tinha um cisto acabou aumentando por falta de tratamento, porque muitas pessoas interromperam seus tratamentos. E aí isso alavancou para todos os planos de saúde índices de doenças graves. E disseram que o pico ia ser agora, entre 25 e 26. Né? O pico de doenças graves, tanto que muitos hospitais nossos hoje estão lotados, ainda resultado da quarentena da Covid, de pessoas que não se trataram durante a Covid. A máquina não para. Eu fui fazer uma ressonância agora, né? Os meus exames, que eu faço uma vez por ano. Não faço 6 meses, não, que eu não vou mentir, né? Eu faço uma vez por ano, minhas 5, 6 ultrassons, ressonância. E eu fui fazer uma ressonância. Nossa, eu cheguei numa das clínicas, né? Que boa da Aldeota.
E eu fui 3 vezes, porque eu não consegui esperar. De tanta gente para fazer exames. A clínica tem culpa? Não. Tem uma demanda ainda de pessoas investigando, querendo saber. E você pensa, onde é que está esse dinheiro todo das operadoras da seguradora? Estão aí, nossos beneficiários utilizando. Aí eu pergunto, e se não fossem as operadoras? E se não fosse, para onde iriam, né? Onde seria esse SUS recurso, não né? tem como. Não tem Com como. todo respeito ao SUS, mas não está dando É conta. bom, mas não dá conta. Não dá conta. E eu sou muito grata, a gente tem que agradecer a gente ter disponível algumas operadoras e seguradoras para a gente comercializar. A gente tem que torcer para a saúde financeira dessas empresas, porque você, nossa, uma população imensa depende delas. Você já ouviu aquela história da baleia e do boi? Não. Não. O que as pessoas mais comem? Carne de gado ou carne de baleia? Nossa, gato. Carne de gado, né? Então, veja bem. Quem é que está em extinção? A baleia ou o gado? A baleia. Exatamente isso. Tudo que é privado prospera. Tudo que é público se acaba. Por que as baleias estão em extinção se ninguém... É claro, existe a caça às baleias, existe toda essa história, né? Mas já perceberam que a baleia está no ambiente se público? Ninguém está se alimentando dela. Exato, está em extinção. E o gado, que ele está no privado, ele permanece ali, alimentando toda uma cadeia. Né? E é exatamente isso que acontece. O sistema público, ele está na sua sobrecarga máxima. Né? E nós não vemos, nos próximos anos, probabilidade disso diminuir. Só de aumentar. Só de aumentar. O meu primo... Nasce todo dia um monte de gente. Exato. Todo dia. O meu primo, A ele população faleceu... só aumenta, né? O meu primo, ele faleceu na porta do HGF. AVC. Por falta de vaga. E olha que quando você consegue a vaga, é muito bom o HGF nessa parte. Que eu já tive familiares meus lá, nesse hospital. Mas é você encontrar a vaga. Né? É você chegar. Eu tive com uma prima também no SUS, né, para ela fazer acho que foi no César Carlos, para solicitar aqueles exames que ela estava com o esôfago fechando, né? E Gastro. enquanto eu estava esperando, eu ouvi uma moça chorando e dizendo assim que como é que ela ia pagar esse exame? O médico só poderia fazer o exame se ela tivesse o ecocardiograma. E o SUS não dá, eu não sabia que para fazer eu sabia, para ser esses exames, mas eu não sabia que eles não têm esse exame. Aí todas as pessoas elas têm que dar um jeito de pagar, ele custa quase R$400. Então, e aquilo me comoveu muito. A cirurgia dela estava para ser liberada e ela não fazia a cirurgia por causa desse exame. Quem é minimamente humanizado se comove com isso. Comoveu demais. Então, assim, são coisas, um exame simples, mas que na hora que eu estou na dor, sem plano de saúde, sem nada, eu não tenho R$400 para fazer o exame. Lamentável. E aí você descobre que você tem colegas e não tem amigos. É verdade. Porque nessa hora tem gente que some. Aparecem anjos também. Aparecem anjos que você menos espera e cobre essa situação, né? Porque realmente existem muitos anjos aí que ajudam muitas pessoas. Eu conheço vários. Mas também tem aquela situação que a pessoa passa um perrengue que ninguém deseja para ninguém e dói o nosso coração quando vê. E aqui o nosso Ceará, né, Cleito? Eu queria até te agradecer por esse convite, porque a gente se ajuda muito, os corretores de seguros. Quando eu era só do saúde, né, antes de abrir minha corretora, eu não tinha, assim... A noção como é bom trabalhar com os corretores de seguros. Né? Porque você sabe que eu distribuo, né? Eu ajudo muitos corretores de seguros junto com eles, porque nem todo mundo pode focar no mesmo produto. E eu, como eu tenho mais expertise em saúde, né? E eu percebo a seriedade, o companheirismo. Nossa, eu me sinto assim tão bem
com as pessoas que eu conheci nos últimos 8 anos, assim, você tem muito tempo, né? Sabe que já, a gente era parceiro das antigas, né? Mas, olha, os novos amigos que vieram, os corretores de seguro, eu sou muito grata e sempre digo que a coisa que eu mais, assim, reforço, procure um corretor habilitado. Porque tem muita gente ética, muita gente resolvendo as questões, problemas dos clientes, muita gente correndo atrás do que você está precisando. Então, corretor de seguro, habilitado, é tudo. E nessa nova composição que nós temos hoje na nossa representação, né? Até encabeçado pelo Dantas. Um grande abraço, amigo Dantas. Nosso Você sabe presidente. que você está no nosso coração, você sabe disso. Então, essa nova configuração é que houve mais uma homogeneização dos corretores seguros. Tanto que, recentemente no nosso grupo, tinha um vistoriador. Ele era, olha, ele prestava serviço, para vocês poderem entender o que a Cacau está querendo dizer, um rapaz que prestava serviço para os corretores de vistoria. Ele é o cara mais, como todo mundo dizia, era muito honesto ele no que ele fazia, né? Ele sofreu um acidente de moto. E quando um corretor ficou sabendo da dificuldade que ele estava passando, ele entrou em contato com todos os corretores da nossa região e foi impressionante, foi lindo a resposta que os corretores deram para um prestador. Nós não estamos falando de outro corretor, nós estamos falando de um prestador, um cara que só ia fazer vistoria nos carros, mas que era uma pessoa muito amada, muito querida. Vi que ele é muito querido. Né? E o pessoal chegou junto, ajudou a família. Então, a nova diretoria do Sincor, ele trouxe muito isso, né? Essa união, aquele nosso grupo, vários cursos voltados para a área, né? Inclusive qualificação, né? Inclusive vamos ter uma recentemente, né? Agora nos próximos dias a gente vai ter dia 10. Dia 10 vamos ter uma qualificação. Parceria com o Sebrae. Né? Fizemos uma parceria muito boa com o Sebrae. Né? Há anos que nós não víamos isso. Estamos juntos. Eu vou estar lá. Pois bem. Bom, Cacau, eu creio que nós temos muita coisa a somar. Né? Eu creio que Deus não trouxe você aqui à toa. Né? Você trouxe luz, trouxe conhecimento às pessoas que nos ouvem. Mas, principalmente, você trouxe aquele acolhimento que as pessoas não sabiam que tinha. Eu vejo hoje uma Cacau mais humana, mais próxima das pessoas. Né? Você tem uma assessoria que dá muito apoio a muitos corretores que têm me falado e elogiado você. Viu? Aquela coisa de bastidores que você não escuta, mas a gente escuta. Eu tenho uma funcionária até que o pessoal chama de Cacauzinha, tu acredita? Porque ela diz que ela se parece muito comigo. Obrigada, Cleito. Eu percebo que quando eu era CLT, né? Quando eu vim para esse ramo, né? Desafiador de colocar a própria empresa, que deu certo, porque tudo é relacionamento e a gente tem que melhorar e acreditar nisso. Eu sou também muito mais humanizada, sabe? Isso me trouxe, porque quando eu vi que eu dependo de mim, de Deus, né? Então, assim, eu sou muito mais humanizada e grata por essa oportunidade de estar nesse mercado maravilhoso. Então, agradeço demais seu convite. Você também é uma pessoa ímpar, certo? Muito obrigada. Muito sucesso que a gente vai ter, com certeza. Com certeza. Porque quem trabalha direito não tem como dar errado, não é verdade? É só focar. É só focar. Então, assim, um prazer estar aqui com você e com certeza falaremos mais na frente de outros assuntos interessantes que possa interessar os nossos clientes e parceiros. Exatamente. A gente vai avançar muito nesse sentido, Cacau. Deus te abençoe. Muito, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Obrigada.